interior do nosso estado que produzem muita música boa. E para não perder nenhum pedacinho dessa nova temporada, sintoniza na Universitária FM 99.9. Toda sexta, das 10h30 às 11 da manhã. Programa Sexta Frequência, só na Universitária FM. Você é a favor do fim dos 30 dias de férias? Você é a favor que grávidas trabalhem em locais que podem não fazer bem à gravidez? Você é a favor que alguém trabalhe para ganhar menos que um salário mínimo? Você certamente é contra tudo isso, mas Armando Monteiro é a favor. Armando votou a favor da reforma trabalhista de Temer, que retirou direitos do trabalhador. Esse é Armando. Dá pra confiar? Frente Popular de Pernambuco. PSB, SD, PPL, PMN, PSD, PR, PP, PCdoB, PT, MDB, PRB e Patriota. Universitária. Programa Fora da Curva. Jornalismo, crítica e diversidade. Olá, ouvintes da Rádio Universitária. Eu sou Maria Eduarda Rocha, jornalista e professora de Sociologia da UFPE. Está começando agora mais uma edição do Fora da Curva, que vai ser reprisado às 9 da noite na nossa rádio pública. Nessa primeira veiculação, nosso programa é transmitido ao vivo pela nossa página no Facebook e na página 99 Universitária. Você pode participar pelas redes sociais enviando perguntas e comentários. No próximo sábado, estão programadas manifestações de mulheres contra o candidato Jair Bolsonaro, do PSL, em todo o país. A campanha com a hashtag Ele Não tomou conta das redes sociais e ganhou a adesão de artistas nacionais e internacionais. À medida que crescem as reações da sociedade civil contra o candidato de extrema-direita, aumentam também as agressões físicas e verbais dos bolsonaristas contra os opositores dele. Em um ato de campanha no final de semana, em Boa Viagem, os apoiadores de Bolsonaro tocaram em alto e bom som um funk no qual comparavam mulheres de esquerda a cadelas. No mesmo final de semana, bolsonaristas agrediram fisicamente em um bar no Recife o artista plástico Paulo Bruschi, reconhecido internacionalmente, inclusive por obras que criticavam a ditadura e a tortura defendidas por Bolsonaro. Para completar, ontem o filho dele, o vereador Carlos Bolsonaro, do PSC, postou no Instagram uma imagem que simula uma cena de tortura a um opositor. A imagem chocante mostra um homem com a cabeça ensanguentada e envolvido em um saco plástico com a inscrição no peito da hashtag Ele Não, usada por críticos a Bolsonaro. Por isso, o Fora da Curva de hoje pergunta: para onde vamos com tanto ódio na disputa eleitoral? Para discutir o tema, nós convidamos Carmen Silva, doutora em Sociologia e pesquisadora do SOS Corpo, o Instituto Feminista para a Democracia. Bem-vinda, Carmen. Bom dia, Maria Eduarda. Bom dia, ouvintes da rádio, do programa Fora da Curva. Bom dia, professor. Também convidamos Gustavo Gilson de Oliveira, professor do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFPE e pesquisador do grupo Pós-Estruturalismo, Política e Construção de Identidades, vinculado à UFPE e à Fundação Joaquim Nabuco. Seja bem-vindo, Gustavo. Obrigado, Maria Eduarda. Bom dia aos ouvintes, a Carmen, a toda a equipe. E antes de entrar no tema de hoje, eu gostaria de repercutir mais uma decisão tomada ontem pelo Supremo Tribunal Federal, que pode interferir no resultado das eleições, porque vai impedir que quase 3,5 milhões de eleitores de votar. Mais da metade desses eleitores são do Norte e Nordeste. Por 7 votos a 2, o STF rejeitou ontem um pedido apresentado pelo PSB para autorizar a votação dos eleitores que tiveram o título cancelado por não terem feito o cadastramento biométrico. O pedido feito pelo PSB ao Supremo alega que está sendo cerceado o direito constitucional ao voto. O pedido alega ainda que o cancelamento dos títulos imposto pelo Tribunal Superior Eleitoral deixa fora da eleição 2,4% do eleitorado brasileiro, o que pode fazer a diferença em pleitos proporcionais e majoritários, já que as últimas eleições foram decididas por essa margem de votos. A defesa alegou ainda que são justamente os eleitores mais pobres os mais prejudicados, porque não tiveram acesso aos locais de recadastramento. Para a maioria dos ministros do STF, a legislação que permite o cancelamento do título de quem não comparecer à revisão eleitoral não fere a Constituição. Para comentar essa decisão do Supremo Tribunal Federal, nós estamos no telefone com Roberto Campos Gouveia Filho, professor de Direito da Universidade Católica de Pernambuco e diretor do Instituto Pernambucano de Direito Eleitoral. Roberto, você nos escuta? Sim. É uma honra falar aqui aos ouvintes do programa Fora da Curva. É muito bom poder ouvi-lo também. Então, Roberto, a gente queria que você comentasse essa decisão do STF.
Pois bem, vejam só. É um tema muito polêmico. Por quê? Porque a medida cancelamento da inscrição de eleitor por força do não recadastramento biométrico, ela é prevista em resolução do Tribunal Superior Eleitoral. Lembrando que, desde 2010, esse recadastramento biométrico vem sendo feito de modo paulatino, porque seria impossível e inviável fazê-lo no país todo de uma só vez. Pernambuco, por exemplo, é um dos estados que estão com o menor índice de recadastramento biométrico, não por uma demora sua, por culpa sua, por uma questão de planejamento do próprio Tribunal Superior Eleitoral, juntamente com o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. Então os eleitores vão ser penalizados porque não tiveram acesso ao recadastramento? Não, é o seguinte, só para explicar. O TSE, ele designa alguns municípios que terão recadastramento biométrico. Em Pernambuco, nem todos os municípios, boa parte deles estão fora ainda. Então não houve sequer início de recadastramento biométrico lá. É o caso, por exemplo, de Jaboatão dos Guararapes. Recife, por exemplo, já tem recadastramento biométrico desde 2014. Olinda e Paulista, desde as eleições de 2016. Agora, nessas eleições, outros municípios vieram, mas alguns nem começaram ainda. Eu, por exemplo, sou eleitor em Paudalho, e Paudalho não tem recadastramento biométrico ainda. Então, isso é uma medida que vem sendo tomada desde 2010, e a consequência pelo não recadastramento, que não é propriamente uma sanção, é o cancelamento da inscrição do eleitor. Para deixar claro, não foi a decisão do STF que cancelou a inscrição do eleitor. Esse cancelamento ele se faz automaticamente com o término do prazo de recadastramento para a eleição corrente. No caso da eleição deste ano, nós temos de contar 150 dias antes do dia da eleição. Isso dá o dia 9 de maio de 2018. Então, a partir desta data, os eleitores que não se recadastraram têm sua inscrição cancelada automaticamente, isso previsto numa resolução do TSE. Qual é a polêmica do ponto de vista jurídico? A polêmica do ponto de vista jurídico é a seguinte: a resolução do TSE não é lei. Então, dentro da Constituição brasileira, estaria fora do chamado princípio da legalidade. Ocorre que o Código Eleitoral, que é uma lei da década de 60, mais especificamente de 1965, prevê de forma genérica, muito aberta, em seu o inciso 9 de seu artigo 23, a possibilidade de o Tribunal Superior Eleitoral, órgão máximo da Justiça Eleitoral brasileira, editar instruções. Esse é o termo que ele usa, mas a gente fala na prática em resolução, que é o termo que é adotado pelo TSE. Resolução sobre o processo eleitoral. Resolução com fins de regulamentar. A questão é até onde vai esse poder do TSE editar resolução. E esse poder do TSE editar resolução, ele vem sendo usado cada vez mais e, em alguma medida, de forma pouco limitada. E a jurisprudência brasileira, se não fez vistas grossas para isso, de algum modo admitiu. E isso está posto desde 2010 e não foi questionado em momento algum. Veio a ser questionado agora, na iminência das eleições de 2018. E o Supremo entendeu pela constitucionalidade da medida. A medida em si é constitucional porque pode ser prevista, não há ofensa ao direito de votar, porque o direito de votar ele tem de preencher aqueles requisitos que a lei prevê. A inconstitucionalidade da medida seria no locus normativo de sua previsão. Não é em lei, é em resolução do TSE. Esse é o grande X da questão. Só que o Supremo ele tem uma tendência de admitir essas resoluções do TSE, de pouco combatê-las, a ponto, lembrem-se, de ter se pensado em 2009 de editar a lei ficha limpa, a lei complementar 135, via resolução do TSE, o que aí seria um total absurdo. Enfim, do ponto de vista jurídico, para que eu possa concluir aqui, a questão é polêmica, mas eu poderia, por exemplo, interpretar pelo seguinte: vejam só, as hipóteses de cancelamento da inscrição do eleitor
estão previstas no artigo 71 do Código Eleitoral. Lembrando que o Código Eleitoral é lei. Uma dessas hipóteses é a infração ao artigo 42 do próprio Código. E o que é que dispõe esse artigo 42? Em seu caput, ele diz que o alistamento se faz mediante a qualificação e a inscrição. Que pode interpretar que aqui também se inclui não só a inscrição originária, como uma nova inscrição, uma renovação da sua inscrição. Essa renovação que se faria pelo recadastramento biométrico. Eu não estou com isso querendo ignorar os óbitos de ordem prática para que todos os eleitores façam esse recadastramento. Eu trabalhei no Tribunal Regional Eleitoral durante 2 anos, na presidência do tribunal, e sei muito bem como funciona isso. Nas eleições municipais, há uma participação da comunidade política da localidade muito mais forte de comunicar aos eleitores, de influenciá-los, até mesmo de dar o deslocamento. Nas eleições estaduais isso é menor. Agora, isso não é uma coisa de hoje, para que fique claro. Isso já vem desde 2010. Veio se questionar agora, e a meu ver, de forma tardia, porque nós estamos na iminência das eleições e esses 3 milhões e pouco de eleitores, eles não estão cadastrados. Não é que agora houve o descredenciamento deles, eles simplesmente não estão cadastrados. Estamos a pouco mais de uma semana das eleições e isso seria muito complicado para a Justiça Eleitoral operacionalizar. Então foi tardia essa resignação do Partido Socialista Brasileiro. Isso deveria ter sido feito há muito. É preciso também deixar claro que o recadastramento biométrico sempre foi muito elogiado pela sociedade civil como um todo e pelos partidos políticos. Ok, Roberto, obrigada pelos seus esclarecimentos, viu? Quem agradece sou eu. Conto comigo sempre. Até a próxima. Tem uma questão prática aí, é que mais da metade desses eleitores estão no Norte e Nordeste, né? Então, isso tem uma influência provavelmente direta nessas eleições que estão muito disputadas. Sim. Mas vamos chegando ao nosso tema, né? Por que tanto ódio, né? Para onde nós vamos com tanto ódio, né, nessas eleições? Um dia depois de uma passeata do candidato Fernando Haddad, do PT, ter reunido milhares de pessoas no centro do Recife, os apoiadores do candidato do PSL organizaram uma marcha da família com Bolsonaro na praia de Boa Viagem, na zona sul da cidade. O grande destaque dessa chamada Marcha da Família, realizada no último domingo, foi uma paródia ofensiva da música Baile de Favela. A letra da música dizia o seguinte, abre aspas, dou para a CUT pão com mortadela e para as feministas ração na tigela. As minas de direita são as top mais belas, enquanto as de esquerda têm mais pelos que as cadelas. Isso é apenas um dos versos da paródia que provocou muita polêmica e indignação nas redes sociais. Como é que a gente pode entender uma campanha que, ao mesmo tempo que diz defender a família e a moral, é feita na base de ofensas, principalmente às mulheres? Eu queria que vocês comentassem isso. Carmen, você pode começar? Posso, com muito prazer. É muito bom poder comentar isso aqui nesse programa, que é um programa posicionado criticamente, que tem uma audiência que, com certeza, compreende que isso que aconteceu em Boa Viagem é uma das demonstrações do significado dessa candidatura de Bolsonaro nesse contexto. Nós do SOS Corpo, como parte do movimento feminista, a gente assinou a nota de posição que saiu logo na segunda-feira de 68 organizações, coletivos e movimentos aqui da sociedade civil de Recife. E nem articulamos o estado inteiro por conta da pressa de soltar uma posição, porque é muito grave. É muito grave e eu queria destacar 2 elementos dessa gravidade. Um primeiro elemento é que esse tipo de campanha eleitoral feita com essa música numa manifestação pública, ela anula o próprio processo eleitoral, porque as eleições existem numa democracia para que o eleitorado possa escolher a partir de posições, de debate político, de controvérsias sobre programas que se propõem a ocupar o governo e a gerir o Estado. Então, essa música e esse tipo de manifestação anula o debate político. Portanto, ela não só questiona
a nós, mulheres, ela não só faz uma crítica, ela anula o procedimento democrático. Ela tenta, né? Quer dizer, ela tenta anular, rebaixa o debate a ponto de anular o procedimento democrático, que é debater para votar. Que isso é o que dá sentido a uma eleição. O segundo elemento que eu queria destacar é que nesse episódio se revela que a campanha de Bolsonaro sabe quem são seus inimigos, né? E aí isso é um elemento muito significativo que a gente precisa destacar. E na nota de posição que o SOS Corpo, que é a instituição que eu participo, né, um coletivo político profissional feminista, a gente lançou, a gente dizia exatamente disso. Quando essa música diz que para a CUT dá pão com mortadela e para as feministas ração na tigela, ela está dizendo que seus inimigos são exatamente os movimentos que estão na rua desde mesmo antes do golpe, lutando contra essa onda conservadora, contra essa perspectiva fascista, contra essa perspectiva ultraliberal que essa candidatura representa. Então, nós do movimento feminista, e eu acredito o movimento sindical também, porque o presidente licenciado da CUT, Carlos Veras, que é candidato também a deputado federal, lançou imediatamente uma nota contra essa manifestação dos bolsonaristas, porque nós, do movimento feminista, do movimento sindical, mas também do conjunto dos movimentos sociais, sabemos que ele é o nosso inimigo principal nesse momento, assim como ele sabe quem são seus inimigos principais nesse momento. E acho que é importante a gente demonstrar isso e analisar isso com muita frieza, inclusive, porque a gente não pode se deixar envolver nesse rebaixamento do debate eleitoral que essa candidatura está promovendo. Então a gente, de certa maneira, tem que voltar a buscar saber quais são as propostas, né, dos candidatos, né? O ódio ocupa um pouco esse vácuo, né? A ausência de propostas, sobra o ódio, né? Sobra essa exclusão do inimigo, inclusive do horizonte da política democrática, não é, Gustavo? Com certeza. Esse caso, que infelizmente não é um caso isolado, isso é um dado importante, é o mesmo comentário que eu faria em relação ao caso do STF. Assim, não dá para ler esse caso específico, eu entendo a leitura técnica do Dr. Roberto, mas como um caso isolado. De fato, a gente tem um processo que ele diz muito bem, o questionamento dos partidos é tardio, os partidos têm optado por uma opção quase cega pelo o debate institucional, e esquecem o campo da disputa política propriamente dita. E o fato é que a gente tem um processo de estreitamento da democracia, de judicialização dos processos com a tutela que é partidária por parte da justiça, e isso vem acontecendo sistematicamente. Então, se a gente lesse esse caso em uma eleição como um caso isolado, né, a gente até poderia fazer simplesmente uma leitura técnica, mas não é o caso. Sim. E a mesma coisa se aplica aqui, né? Então, uma pergunta que eu acho que a gente tem que se fazer nesse momento é de que ódio a gente está falando, né? Pensar afetos na política não é algo fora do normal. De fato, para mim, as boas leituras da política percebem claramente que a política é atravessada por afetos, paixões, desejos, inclusive raiva, ironia, mas em geral esses afetos eles aparecem como elementos quase extemporâneos, né? Quando eles se manifestam como ódio, agressão, violência, eles são deslegitimados, e mesmo que haja uma certa lógica, isso é fragmentado. O que a gente vê hoje na política brasileira é o que a gente pode chamar de uma política de ódio. O ódio é alçado à posição de uma estratégia política, o que é uma característica própria do fascismo. Não tem como a gente não usar a palavra, né? É uma das características centrais do fascismo. Então, o ódio, nesse caso da campanha política do candidato Bolsonaro, ele é uma estratégia central, ele é um elemento de identificação, né? O fascismo se caracteriza como uma forma de identificação política, e ele é um elemento de identificação, ele é legitimado e ele é sistematizado.
Então, esse episódio que a gente vê, na verdade, é um episódio dentro de uma campanha sistemática de ódio. Então, não é qualquer ódio, não é um ódio isolado, não é um caso isolado que a gente percebe. É, de fato, uma política de ódio que a gente vê renascer no país, que já existiu em outros momentos e que a gente vê hoje ser colocada no centro da nossa campanha eleitoral atual. Isso é muito grave, né? Que virou uma estratégia, não é mais um caso de um rompante, de um louco aqui e ali. Não é, exatamente. Campanha eleitoral e a política em geral, sem dúvida, ela mexe com todo mundo, envolve, as pessoas se emocionam, as pessoas debatem com paixão e podem usar a ironia, a paródia, isso é algo que é aceito. O problema é exatamente isso, ter se tornado uma estratégia eleitoral, uma estratégia que tem a ver, ela não nasce também no período eleitoral, o período eleitoral está sendo a culminância de uma onda fascista, de uma onda ultraconservadora, que tem ramificações tanto do ponto de vista de um pensamento mais fundamentalista, também de base religioso, neopentecostal, que se articula com isso. Tem também tentáculos, né, na estrutura militar, porque a gente está vendo o vice, mas não só, o general Mourão se posicionar ameaçando a democracia brasileira com o uso da força militar, né, quer dizer, se propondo a tutelar se caso o resultado não seja do agrado dele. A gente está vendo também como isso dialoga com as medidas econômicas travestidas de política que o golpe de 2016 implementou no país. Como é que a gente pode ver isso? A gente não pense que a campanha de Bolsonaro não tem propostas, né? Bolsonaro é um homem público, parlamentar há 27 anos, que, por sinal, de péssimo serviço, porque nunca fez nenhum projeto em benefício da população brasileira, mas ele estava e construiu essa alternativa golpista que promoveu essa regressão de direito que a gente está vendo nos últimos 2 anos e essa liberalização total da economia. A proposta dele é de privatização total. Então não é que não tem proposta. A estratégia da política do ódio é uma estratégia de ganhar o eleitorado que está envolvido nessa onda conservadora, né, do ponto de vista mais subjetivo, para implementar a agenda do golpe de uma forma extremamente radical, que é a agenda da privatização, da liberalização econômica, da regressão de direitos. Então, essa agenda, ela se articula muito bem com o conservadorismo. Quem não viu isso antes, porque muita gente, inclusive do campo de esquerda, não viu antes, está sendo obrigado a ver agora como essas duas coisas não estão separadas. Economia e cultura estão sendo a articulação que está permitindo essa política de ódio. Sim, então é como se houvesse uma convergência entre duas formas de pensamento de direita. Uhum. Uma direita que se apoia seu discurso mais no âmbito dos costumes, né, da moral, da tradição, e uma direita que reivindica mais fortemente o recuo da presença do Estado, a diminuição do investimento em saúde, em educação. O curioso, não é, Gustavo? Assim, para mim, uma das coisas que mais me chama a atenção é que muitos eleitores de Bolsonaro justificam essa escolha a partir de um repúdio àquilo que está aí. Uhum. Né? Mas esse elemento de continuismo que Carmen destaca é muito interessante, né? Sim. A política do ódio é uma política do ressentimento, mas há um dado muito interessante a observar, que é essa questão, como chegamos a esse ponto e como chegamos até aí. De fato, a direita neoliberal brasileira, apesar das alianças com a centro-esquerda, no que foi possível nos últimos 20 anos, ela chegou no teto, né? Ela não consegue avançar com algumas de suas propostas mais extremas dentro de um campo puramente democrático. E não conseguiu, apesar de todo o investimento, o peso da economia no processo eleitoral, não conseguiu e não viu no horizonte passar isso de uma forma democrática. E a única forma de derrubar, vamos dizer assim, um governo de esquerda
e avançar ainda mais, o de centro-esquerda, né? Porque não era uma esquerda socialista extremada, mas passar essas propostas que tinham batido no seu teto era exatamente retomar uma política que estava adormecida, né? Um imaginário que estava adormecido na população, que é o anticomunismo, né? Que vem aí desde a época da ditadura militar e que nunca foi ostensivamente enfrentado pelas discussões culturais no Brasil, e apelar para o movimento religioso, o conservador, evangélico e católico, que tinha um forte elemento misógino, homofóbico, racista em seu aspecto central. E Bolsonaro já explorava isso há muito tempo, não é de agora que ele começa a explorar isso, mas ele tinha um papel marginal. Sim. O que acontece desde a campanha de Serra, de forma ensaiada, e principalmente da campanha de Aécio, né, no último caso, é que isso é conscientemente e estrategicamente instrumentalizado pelas campanhas da direita hegemônica, né, do bloco hegemônico de direita. E isso aí se desperta, se abre uma caixa de Pandora, né, se desperta todo um movimento dessa política de ódio e de ressentimento, que é como rastilho de pólvora. Ela pega muito rápido num contexto onde você tem frustração, crise de esperança, crise de pertencimento. Então, a ideia de você ter um líder carismático, por mais que esse carisma não dependa dele, da pessoa, mas do lugar que ele ocupa, né? Então, um líder carismático que representa a união de todos, a nação, né? O verde e amarelo, contra esse inimigo que contamina e que impede que a gente se constitua como nação, que são as esquerdas, os gays, as mulheres, as feminazes, né? Os gaysistas, os esquerdopatas, os macumbeiros, porque não fazem parte, e os maconheiros, é verdade, fazem parte desse grupo que impede que a gente se constitua como nação, e isso mobiliza então toda uma identidade muito forte, mas ironicamente o bloco hegemônico da direita não consegue hegemonizar porque, em primeiro lugar, os seus candidatos nunca tinham se colocado como lideranças desse discurso e eles mesmos têm dificuldade de expressar isso explicitamente. Eles expressam indiretamente, eles usam o discurso, mas não querem assumir o discurso, a direita mais liberal. E Bolsonaro é quem aparece, então, como o nome que vai surfar nessa onda criado pelo liberalismo. E que parte do liberalismo tem dificuldade de apoiar. E aí ele compra esse apoio prometendo esse ultraliberalismo, a privatização geral, a entrega da economia a um nome ultraliberal. Então aí se faz essa aliança entre uma direita de viés fascista e essa direita mais neoliberal, que na prática está mais interessada nessas medidas econômicas. Mas eu concordo totalmente com o Carmen, nesse ponto eles são absolutamente convergentes e estão juntos nesse processo. O interessante dessa história é que em outros países, a gente está vendo isso na Europa, assim, a direita tem crescido, mas há uma certa pegada nacionalista, há uma certa proteção do Estado, mesmo para a direita, né, para o liberalismo. No caso brasileiro, assim, um negócio paradoxal, porque é de uma extrema direita, mas que abandona qualquer perspectiva nacionalista e que se organiza em torno dessas medidas, feito a entrega do pré-sal, da mineração. Eu diria que é um nacionalismo imaginário, mas não econômico. Não econômico. Então você vibra com o verde e amarelo, coloca o símbolo da nação, mas ninguém fala de nacionalismo para proteger fronteiras, para proteger a economia nacional. Muito menos a força de trabalho. Quer dizer, a gente está vendo a reforma trabalhista e a onda de desemprego que essas medidas do governo golpista tem promovido no Brasil, quer dizer, é de uma total desproteção da força de trabalho, é de total desproteção da riqueza nacional, quer dizer, é a anulação da democracia e também do Estado. Então, eu acho que até alguns neoliberais, alguns aí de centro-direita, têm dificuldade de apoiar, mas, por outro lado, essa dificuldade ela vai se revelando que, na medida em que suas candidaturas de centro-direita não crescem, não conseguem oferecer nada para o eleitorado, eles vão se posicionando. E será uma grande responsabilidade se posicionar numa candidatura, favorecendo uma candidatura de Bolsonaro por conta de seu perfil liberal do ponto de vista econômico, porque junto com isso vem uma liberação do ódio e desse conservadorismo. Então,
que não está previsto assim em nenhum manual. Ninguém sabe o que pode ocorrer. Esses exemplos que a gente está vendo com esse tipo de música, mas tem vários outros exemplos que têm acontecido, são exemplos que demonstram descontrole, né, do ponto de vista da vida social que esse tipo de campanha política pode gerar. O difícil é esperar a responsabilidade da elite dirigente brasileira, né? Sim. Isso é que é muito complicado. Sim. É para trazer entrevistas com a visão crítica sobre o que está acontecendo no país que o Fora da Curva está no ar, de segunda a sexta, aqui na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Programa Fora da Curva. Análise crítica de assuntos do interesse público. 11h29. Do jeito que tá, não dá mais. Para uma vida melhor, só unindo o país. André Lara Rezende, um dos criadores do Plano Real. Eduardo Jorge, um dos idealizadores do SUS e da Lei dos Genéricos. Ricardo Paes de Barros, um dos criadores do Bolsa Família. Estão todos com Marina. Já somos milhões. Só falta mais um. Você. Marina Silva, 18, presidente. Coligação Unidos para Transformar o Brasil, Rede, PV. Oi, vó, qual é a boa? Tô mandando um áudio pra sua prima explicando como votar. Também tô precisando aprender. Então agora eu vou mandar pra você. Oi, meu netinho lindo. Nestas eleições, o primeiro voto é para deputado federal. Tecle os 4 dígitos e aperte confirma. Aí deputado estadual ou distrital, 5 dígitos e confirma. Depois senadores, 3 dígitos e confirma. Faça 2 vezes, vamos eleger 2 candidatos. Governador são 2 dígitos e confirma. E presidente também são 2 dígitos e confirma. A votação é das 8 às 17 horas. O primeiro turno é dia 7 de outubro e o segundo dia 28 de outubro. Não se esqueça de levar um documento oficial com foto e seu título de eleitor. Ou só o e-título no celular se você tiver biometria. Pronto. Você é a melhor, vó. Calma aí, você não vai embora sem tirar uma selfie comigo. Justiça Eleitoral. Amigos e amigas de Pernambuco, eu sou o Fernando Haddad e eu tô aqui para comemorar com vocês essa grande união das forças progressistas do estado de Pernambuco em torno da liderança do Paulo Câmara, do nosso governador. Fizemos uma ampla frente de esquerda para apoiar o governador. Paulo tem sido muito perseguido pelo governo Temer. Você lembra como é que o Lula tratava Pernambuco quando governava? Nós queremos estar junto. Frente Popular de Pernambuco. PSB, SD, PPL, PMN, PSD, PR, PP, PCdoB, PT, MDB, PRP, Patriota. Curta a página da Universitária no Facebook e acompanhe todas as novidades da nossa programação. Participe das transmissões ao vivo, direto dos nossos estúdios. Curta, comente, compartilhe o conteúdo multimídia da nossa rádio pública. facebook.com/99 Universitária. Deputados estaduais que apoiam Armando Governador 14. Pernambuco vai mudar. PRB, PTB, Podemos, DEM, PSDB. Nos últimos anos, o governo utilizou o Detran como uma máquina de arrecadar dinheiro, cobrando 200 milhões a mais por ano, em plena crise econômica. Sou Miguel Ricardo e na Assembleia Legislativa lutarei para facilitar o pagamento das dívidas de quem perdeu a sua moto. Conto com o seu voto. 14614, a voz da mudança. Se não mudar, fica tudo como está. Vote Armando 14. Fim de noite especial no domingo da Universitária FM. O meu amor chorou, não sei por que razão. Às 9, Paulo Diniz. Também pudera, eu não estava acostumado à vida de casado. Faço força pra ficar em casa sossegado, mas amor é tão difícil a gente se conter. 10 horas, Gonzaguinha. Acredita na rapaziada que segue em frente e segura o rojão. E às 11 horas, Egypt Station, Paul McCartney. Back in Brazil, she meets a man. He's tall and handsome, and he fits in with her plan.
Domingo, na 99.9, fim de noite especial. Pernambuco vai mudar. PRB, PTB, Podemos, PSC, PPS, DEM, PSDB. 4560 4560 4560 André Regis, deputado federal. 4560 4560 4560 André Regis no Congresso Nacional. Aqui na Universitária FM, sua viagem musical pelos anos 80 tem dia e hora marcada. Hello. Toda sexta, às 8 da noite, 80 por hora. Com Cássio Shoa e Natália Demerri. Aqui na Universitária FM. O atual governo é fraco, promete, mas não cumpre. Armando vai restaurar a segurança com Comando Cidadão. Um programa ligado diretamente ao gabinete do governador que vai valorizar os policiais civis e militares, reestruturando o plano de cargos e salários e criando um banco remunerado de horas extras. Vai fazer funcionar as delegacias 24 horas, as patrulhas rurais e vai resgatar o Pacto pela Vida e ampliar a proteção às mulheres. Comando Cidadão. Segurança é prioridade máxima. Coligação Pernambuco vai mudar. PTB, DEM, PSDB, PRB, Podemos, PSC, PSB, MB, PSDC, PP, PSL, PHS, PRDB. Universitária FM 99.9. Fora da Curva, jornalismo analítico na Rádio Universitária, a nossa rádio pública. Para você que sintonizou agora, nós estamos discutindo hoje as motivações e consequências de tanto ódio na disputa eleitoral. Nós estamos no estúdio com Carmen Silva, doutora em Sociologia e pesquisadora do SOS Corpo, e com Gustavo Gilson de Oliveira, professor do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFPE e pesquisador do Grupo Pós-Estruturalismo, Política e Construção de Identidades. Vamos ouvir agora a coluna Truco Eleições 2018. O Truco é um projeto de checagem de fatos que tem como objetivo verificar se as informações que os candidatos ao governo do estado divulgam são verídicas ou não. O Fora da Curva, junto com a Marco Zero, está trazendo essa checagem de fatos para o rádio com uma coluna diária que você escuta agora. Seu candidato está falando a verdade? O projeto Truco Eleições 2018 checou as informações. Olá, aqui é Raíssa Ebrahim, da Marco Zero Conteúdo. A candidata ao governo de Pernambuco pelo PSTU, Simone Fontana, errou ao falar sobre o pagamento da dívida pública do Brasil na sabatina do Fora da Curva, aqui na Rádio Universitária. Simone afirmou que hoje 80% do PIB é para pagamento da dívida pública. Ela abordou o assunto na intenção de criticar a relação entre governo e bancos e empresas, dizendo também que 80% de tudo que se produz de riqueza no país vai para as mãos dos banqueiros e dos empresários. O PIB, que é o Produto Interno Bruto, é na verdade um indicador macroeconômico. E é o orçamento público e não o PIB que estabelece o quanto se paga da dívida. A dívida bruta do governo geral, que compreende governo federal, INSS e governos estaduais e municipais, ultrapassou em julho passado 5 trilhões de reais, o que equivale a 77% do nosso PIB. O que é que isso significa? Significa que caso o Brasil fosse quitar essa dívida integralmente de uma só vez, esse montante equivaleria a 77% das riquezas que são produzidas no país. Essa equivalência é feita para mostrar como anda o endividamento do governo. Ela não significa necessariamente que o dinheiro realmente seja usado para quitar a dívida. Por isso, o selo atribuído pelo truco à frase de Simone é falso. Em resposta, a candidata disse acreditar que se expressou mal na fala da sabatina. Seu candidato está falando a verdade? O projeto Truco Eleições 2018 checou as informações. Então, vamos voltar ao nosso tema de hoje, que é o ódio na disputa eleitoral. Guilherme Falcão tem uma pergunta. Bom dia a todos aqui. Bom dia. Enfim, depois que as mulheres ocuparam as redes sociais, nós temos visto recentemente, especialmente nas 2 últimas semanas, várias reações da sociedade civil contra a candidatura de Bolsonaro. Torcidas organizadas, grupos religiosos, centrais sindicais, artistas, enfim. Já saíram vários manifestos e foram criados vários grupos contra Bolsonaro em redes sociais. No último domingo, foi a vez de intelectuais, artistas, juristas, atletas e empresários lançarem um grande manifesto que conseguiu milhares de assinaturas muito rapidamente. O manifesto classifica Bolsonaro como uma ameaça ao patrimônio civilizatório, como uma volta ao passado autoritário e faz o seguinte alerta, abre aspas. Conhecemos amplamente os resultados dos processos históricos assim.
Tivemos em Jânio Quadros e em Fernando Collor outros pretensos heróis da pátria, aventureiros eleitos, como supostos redentores da ética e da limpeza política para nos levar ao desastre. Fecha aspas. O discurso de ódio de Bolsonaro não é de hoje e o potencial eleitoral dele vem sendo demonstrado desde antes do início oficial da campanha. Por que essa reação somente agora? Eu pergunto a vocês. Pois é. Eu acho que pequenas reações já vêm se esboçando há algum tempo, mas eu vejo duas coisas. Um aprendizado que as forças democráticas, vamos chamar assim, e as esquerdas em especial precisam ter, de que a política se faz no debate diário, no cotidiano, nas micro-relações. Então, durante muito tempo, acho que a esquerda institucional apostou nas vias institucionais, nos processos macro, nas relações oficiais, e esqueceu esse microdebate. Então, Bolsonaro era frequentemente ridicularizado, o discurso fascista era visto como um discurso insignificante, que não tem relevância, mas se esquece que todo discurso fascista, historicamente, ele é ridículo, e essa ridicularidade não impede que ele seja uma fantasia que capture o imaginário de grande parte da população e produza estragos históricos gigantescos, né? E a gente vê esse risco se repetir no momento contemporâneo. Então, acho que a gente cometeu o erro de não perceber essa importância do debate público, sim, da argumentação, mas também da construção de vias alternativas, de se pensar a necessidade de estar constantemente ampliando democraticamente as instituições e não simplesmente jogando o jogo estabelecido pelas instituições. Mas também eu acho que é necessário trazer a lembrança e ao foco a esperança de que a gente vê novas formas de articulação e de enfrentamento. Gente, inclusive jovem, o uso das tecnologias, que são extremamente ambíguas, né? Elas servem para tudo, mas inclusive formas criativas como truco, de combater coisas como a pós-verdade e as fake news. Então, essa mobilização de parte da população e essa invenção de novas formas de enfrentar o fascismo, eu acho que são um elemento de esperança importante, sim. Lembrar que é importante fazer o debate com quem é possível fazer o debate, né? Porque a gente fala aí de afetos, então nem sempre todo mundo está aberto à argumentação e ao diálogo, mas principalmente criar espaços e estratégias de a gente mostrar que é possível construir uma sociedade, formas de relação, formas de laço social diferentes. É esse o único caminho que a gente tem para esse enfrentamento. Eu também tendo a concordar com isso. Eu acho que tem uma ideia que circula muito na esquerda, que é de que o debate é uma coisa que exige um certo rigor, que não tem... Então o ridículo fica de fora, só que o ridículo tem força. A eleição de Trump nos Estados Unidos também seguiu essa mesma cartilha do Bolsonaro, né? Quer dizer, uma coisa com apoio aí talvez até mais forte da mídia corporativa do que o Bolsonaro teve. Mas essa linha do ridículo, ela sempre acompanha o fascismo, né? Ela não nasce agora. Por outro lado, a campanha eleitoral, ela é muito rápida, mas ela é um momento em que todo o debate político da sociedade ele é potencializado. Então, não é tardio, numa vez que a campanha, nesse momento, tem sido, assim, muito curta, né? Por outro lado, partidos com muita força no campo da esquerda, como o PT, o PCdoB e tal, que vem construindo essa trajetória e que estiveram no governo na experiência Lula e Dilma, né? Também apostaram muito na via institucional, na via jurídica, para resolver o problema do golpe e tal. E muitos setores, não todos desses partidos também, inclusive já deixaram de utilizar a expressão golpe, já estão tentando normalizar o processo político brasileiro pela via das eleições. E aí eu, pessoalmente, e o movimento que eu participo, acho que isso é um tiro no pé. Porque essa normalização é exatamente a negação da truculência que foi esse golpe que tirou a presidenta Dilma eleita democraticamente da presidência. E o que ocorre é que esse programa
que é do Bolsonaro hoje, majoritariamente, mas que não é só. Tem um conjunto de outras candidaturas que expressam um programa similar, feito o Amoedo, feito o Alckmin, feito o Cabo Daciolo, eu sempre arrisco errar esse nome, mas essas expressões diferenciadas do mesmo programa, que é o programa do golpe, elas estão colocando em risco, né, a perspectiva democrática e a perspectiva de um Estado brasileiro que possa se voltar para o enfrentamento dos graves problemas das desigualdades sociais. Então, nunca é tarde, ainda que fosse tardio essas reações. Do nosso ponto de vista do movimento feminista, a gente vem há muito tempo, né? Quer dizer, o movimento foi para a rua quando Cunha era ameaça fascista, né? A chamada primavera feminista foi que colocou na rua o Fora Cunha. Quase dá para ter saudade. Daí a gente agora tá vendo, as pessoas estão começando a chamar, né, dessa onda agora que a gente tá conseguindo construir como, né, a primavera violeta e tal, porque na verdade dá saudade, porque a gente está nessa resistência faz tempo. E outros movimentos sociais também. Então tem uma esquerda social que vai muito além do debate partidário, que precisa ser reconhecida. E acho que o que a gente está fazendo está gerando esse reconhecimento. E é muito, muito importante enfatizar que esse processo, infelizmente, não acaba na eleição, né? Os movimentos que estão sendo criados a partir dessa relegitimação do discurso fascista, eles vão permanecer independente do resultado do que acontecer, de formas diferentes, mas e tendem inclusive a se intensificar. O fascismo cria novas lideranças, né? As novas lideranças políticas da religião conservadora, elas estão muito fortalecidas, elas vão permanecer depois da eleição. Há também um movimento jovem sendo construído aí. O retorno do militarismo ao cenário político é algo que não vai desaparecer, infelizmente, a curto prazo. Então, a gente agora está focado no debate eleitoral, mas é muito importante perceber que essa, infelizmente, não é uma luta de curto prazo, né? Na verdade, abriu-se aí, de novo, um cenário de embate no contexto da política brasileira que vai demorar bastante tempo, essa luta vai demorar bastante tempo a ser enfrentada. Será que, então, o PT apostou demais nas eleições? Será que essa reação não precisava também ter sido construída mais nas ruas, mais com esses movimentos sociais? E a gente continua, quer dizer, a gente sofreu um golpe em 2014 e continua na 2016. Esperança de reconquistar o poder pela via eleitoral, quando, na verdade, a gente tem instituições que não nos dão nenhuma segurança de que essa via vai ser respeitada, né? A começar pela própria justiça, como você falou, Gustavo, essa mídia corporativa que a gente tem e a própria participação dos setores mais conservadores das Forças Armadas, né? Então, os generais, né, setores bastante conservadores das Forças Armadas têm ameaçado a democracia brasileira a partir do resultado eleitoral, né? E tem ameaçado com a possibilidade, se houver um caos, né? Se houver e tal. Então, esse tipo de ameaça não deve ser um fator para nos intimidar, porque é exatamente resistir a esse tipo de ameaça que dá força para quem, dentro dessas instituições, tem um outro pensamento, um pensamento mais da defesa da legalidade democrática, né? Então, é preciso que a gente siga nessa resistência. Eu acho que essa análise sobre a trajetória do PT daria um outro programa, muito bom, por sinal. Mas o que importa nesse momento é que o antipetismo, que também é um elemento que eu acho que é o sucedâneo do anticomunismo, né? O antipetismo PT é o nome da esquerda hoje. Hoje é o nome, quer dizer, independente de você ser filiado, dirigente, militante partidário do PT ou não, toda a esquerda, toda a esquerda social, inclusive a esquerda autonomista, é chamada de petista pela direita. Então, o antipetismo atinge todos nós e todas nós, não atinge só quem é militante partidário. Então, nesse momento, acho que ter uma resistência também eleitoral é importante. Então, a candidatura, as candidaturas do campo da esquerda, a candidatura de Haddad, a candidatura do Ciro, a candidatura do Boulos, elas oferecem uma resistência eleitoral, e isso é importante. Todavia,
Todavia, nós mulheres estamos expressando na democracia brasileira uma outra forma de pensar a política. Que é a política feminista, não é uma política que vai gerar lideranças, que vai liderar um nome que seja possível de se colocar. Não, nós estamos construindo um bloco de poder, nós estamos construindo a força política das mulheres que se expressa agora, no dia 29, na manifestação contra Bolsonaro, mas que se expressou na Primavera Feminista, que tem se expressado na construção também de candidaturas feministas, antirracistas, né, de mulheres negras de periferia, que tem se colocado aí de propostas de mandatos coletivos e que, sobretudo, se expressa na construção de movimentos autônomos com capacidade de formulação e de demonstração pública de sua força nas manifestações. Então, o que o movimento feminista tem se colocado, e é óbvio que a manifestação do dia 29 é muito maior do que o movimento feminista, porque a dinâmica das redes sociais, da internet, isso daria também um outro programa, mas ela é muito mais ampla do que os movimentos nacionalmente organizados, né? É muito mais amplo, mas ela dialoga com o que a gente tem construído no debate político, que é exatamente a rejeição ao discurso do ódio, a rejeição ao ultraliberalismo, a rejeição ao racismo, à LGBTfobia, a rejeição ao patriarcado, que são forças muito consistentes da política brasileira e da formação do Estado brasileiro, da formação da sociedade brasileira. Então, a força política das mulheres, que vai estar nas ruas sábado, e a gente aproveita e convida todo mundo para estar junto a partir das 14 horas, homens e mulheres que querem manter, que querem construir uma possibilidade democrática para o Brasil, condições para a gente seguir lutando, porque a eleição só vai nos dar isso. A gente, como disse uma companheira nossa lá do SOS, a gente não tem nenhuma garantia do paraíso, mas a gente corre risco de ir para o inferno. Então, a gente tem agora a possibilidade de lutar para manter as condições de seguir lutando. Isso já vai ser uma grande conquista. Gustavo. Perfeito. É isso, e o que eu diria é, independente de a gente conseguir a eleição de um candidato que aposte na via democrática, da esquerda, da centro-esquerda, se ele for eleito e disser, vão para casa e deixa a gente governar, acabou. Não obedeça, é isso. Porque esse enfrentamento não vai acabar pela via institucional. A via institucional é importante, nesse momento é importante sim centrar forças no processo eleitoral, mas isso não vai acabar aí. É necessário ter mobilização, porque senão o mandato não chega ao final, e se chegar, chega tutelado. E eu diria um pouquinho mais, se nós não fizermos uma luta muito forte, a sociedade brasileira, para a revogação das medidas do golpe, mesmo um governo de esquerda eleito, esquerda, não precisa nem ser centro-esquerda, não fará um governo nem de centro, porque eles tornaram o Brasil ingovernável para o ponto de vista das maiorias que sofrem, né, com esse sistema. Então é preciso que a gente siga na luta, inclusive pela revogação da emenda constitucional dos gastos sociais, da reforma trabalhista, da entrega do pré-sal, todas essas medidas que estão colocando todas as possibilidades do país, né, em derrocada. Os fantasmas da manobra jurídica e da intervenção militar, eles vão nos acompanhar por um longo tempo. E isso não se enfrenta pelas regras do jogo, porque as regras do jogo não são confiáveis. Isso se enfrenta construindo força a partir das bases. É isso, é uma nova forma de fazer política. Se enfrenta fora da curva, enfrenta desviando. Então, a gente vive, talvez eu vou colocar uma pergunta um pouco contraditória, porque a gente acabou de discutir aqui como a eleição não é suficiente para fazer uma democracia, mas é o que temos para hoje, né? Então, tem uma comparação entre a pesquisa Ibope, divulgada em 18 de setembro, e a pesquisa do mesmo instituto, divulgada nessa quarta-feira, dia 26. Jair Bolsonaro parou de crescer, oscilando dentro da margem de erro de 2%. Nas projeções de segundo turno, ele agora perde para quase todos os adversários, inclusive para Haddad, considerando os 5 melhor colocados. Como é que vocês interpretam isso? Será que esse discurso do ódio começou a chegar no seu limite? Eu acho que bateu no teto.
Eu acho que daqui para frente, o resto do período eleitoral, incluindo o segundo turno, vai ser de crescimento dessa onda de resistência ao fascismo, vai ser de mobilização popular e vai colocar no segundo turno a possibilidade da gente retomar um caminho democrático no Brasil. E eu acho que ter um caminho democrático é o que gera as condições da gente seguir lutando. Eu estou muito convencida de que bateu no teto e de que nós vamos seguir com muita esperança e com muita garra. Agora, até o fim do segundo turno, vai ser numa crescente. É o que você fala pela boca de um anjo, como se diz. E você, Gustavo, como é que você analisa esse cenário? Eu tenho a impressão que na conjuntura atual bateu no teto. Assim, o discurso, ele mesmo reconhece isso, a própria candidatura da ultradireita reconhece isso, ele vê a possibilidade de crescimento numa minimização desse discurso de ódio para tentar atrair votos que resistem a essa perspectiva, o que eu acho que é uma estratégia que não vai funcionar, não vai ter eficiência. Agora, novos fatos e novos eventos são inventados a cada dia. Então, assim, é necessário permanecer em ação e em mobilização. A gente sabe que a gente tem uma tradição da famosa bala de prata toda véspera de eleição. Eu não acredito que vai ser diferente. Por mais que a mídia liberal esteja frustrada por não conseguir colocar o seu candidato e ter que contar com um candidato que eles mesmos não respeitam, né? Mas novos eventos podem acontecer a cada momento. Então, essa mobilização é necessária. Gente, eu queria agradecer demais a participação de vocês, tão esclarecedora. Antes de encerrar, a Débora Aleluia tem uma informação. Então, como a gente tem falado aqui no programa, a gente quer reiterar que no próximo sábado, dia 29 de setembro, as mulheres que se posicionam contra a candidatura de Jair Bolsonaro estarão juntas em vários atos pelo Brasil. Em Recife, a concentração é na Praça do Derby a partir das 2h, mas também estão previstas manifestações na Alemanha, Portugal, Espanha, Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, França e Argentina. Embora as manifestações estejam sendo organizadas por mulheres, todos estão sendo convidados para participar. E na marcha, no dia 29, em Recife, mulheres cristãs vão se unir e realizar um ato contra o fascismo em resposta aos posicionamentos das igrejas evangélicas na Marcha da Família com Bolsonaro. Essa também é uma ótima notícia, né? Eu fico por aqui. Para ficar por dentro das próximas entrevistas e de tudo que vai ser tratado nos nossos programas, é só acompanhar as nossas redes sociais. Por lá, continuamos divulgando informações sobre o tema de hoje e muitas outras que você não encontra por aí. Fora da Curva de hoje teve a produção de Ivana Festini com a colaboração de Guilherme Falcão. Nas redes sociais, contamos com Débora Aleluia, Alice Mesquita e Vanessa Moura. Os trabalhos técnicos foram de Marco Antônio. Esta foi a edição do dia 27 de setembro de 2018. Muito obrigada por sua audiência. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia e do Núcleo de Rádio e TV Universitárias. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro das Mulheres do Cabo, SOS Corpo, Centro Sabiá, Terral Coletivo de Comunicação, Centro de Cultura Luiz Freire. Esse programa fica disponível em nossa página do Facebook e no canal do YouTube. Acompanhe as nossas redes sociais, porque nós também divulgamos por lá muita informação que você não vê por aí. A música tema deste programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. 11